nessa noite agora meditando na palavra de Deus, no texto em que lemos, Êxodo capítulo 14, versículo 1 em diante, né? E é muito interessante nós voltarmos um pouquinho no capítulo 13. Mas antes de nós entrarmos nessa história que o presbítero Rodrigo leu com todos nós, com a Igreja de Cristo, vamos só fazer uma breve recapitulada, mas será breve mesmo, coisa de 5 minutos. Na quinta passada nós falamos que nós servimos um Deus que está presente nos montes e um Deus que está presente nos vales. E nós entendemos, a partir de 1 Reis, capítulo 20, versículo 22, 23, que quando Israel, comandado por Acabe, vence no primeiro confronto o rei da Síria, o Ben-Hadad, um dos seus oficiais, dá um conselho a Ben-Hadad: olha, eles venceram nós, porque o Deus deles, os deuses deles, dos hebreus, são deuses dos montes, mas se nós o trouxermos para nos enfrentar no vale, você vai ver que a história vai ser diferente. O Deus dele não vai ter o mesmo poder, porque o Deus dele atua em lugares altos. E a gente viu que, na verdade, não foi bem assim, que o nosso Deus é um Deus que, de fato, está presente nos montes e nos vales, e nós entendemos o que é estar no monte, caminhar no monte com Deus. O que é estar no monte? No monte é quando você tem uma visão privilegiada, onde você tem opções em meio à batalha. A gente entendeu que no monte, quando você está desfrutando do melhor da vida, quando você está em paz em todas as áreas da tua vida, nós entendemos que nós, nos montes, nesses momentos bons, nós enfrentamos batalhas, temos dificuldades, mas você está em um estado de espírito tão bom, que você tem uma visão de como você vai lidar com cada situação, porque você está olhando de cima, você está cheio de Deus, você de repente está com recurso no bolso, na carteira, você está com saúde, com emocional, você está bem na tua vida. Então, as batalhas, quando você está no monte, elas são resolvidas, elas são ganhas com uma facilidade diferente de quando nós estamos no vale, porque no monte nós temos uma visão privilegiada, nós temos opção de escolher por onde nós queremos ir, nós temos segurança, nós podemos nos esconder no monte, nós temos segurança, tudo parece menor. Você olha lá de cima, está passando um rio lá, que na verdade na tua visão é um córregozinho, coisa simples. Tudo é simplificado quando você está no monte. Quando você está no monte, é tudo mil maravilha. Mas quando nós estamos no vale, nós entendemos que quando nós estamos no monte, Deus está conosco, é Ele que nos coloca lá, é Ele que nos conduz a estar no monte, mas é Ele também, de acordo com o Salmo 23, que nos conduz ao vale. Aí o Salmo 23 vai falar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o teu cajado e a tua vara e o teu cajado me protegem, me conduzem. Ou seja, Deus é que nos conduz muitas das vezes ao vale. E no vale é sinônimo de quê? Se no monte, quando nós estamos no monte, quando está só vitória, só vitória, só vitória, a gente vê tudo mil maravilha. Quando nós estamos no vale, a visão é limitada, ou seja, você está exposto a tudo, as opções, elas são reduzidas, ou você vai para frente, ou você vai para trás, e em tua volta, você tem a percepção, a sensação de que está cheio de inimigos, está todo mundo te olhando, e você muitas das vezes é coagido a baixar a cabeça e caminhar de cabeça baixa no vale. Mas nós entendemos que no vale também, se no monte tudo fica pequeno, no vale tudo cresce. Aquele rio, aquele córregozinho que você enxergava lá de cima, agora quando você está no vale,
na verdade não é um córregozinho, é um rio com correntes de águas fortes, que se você tentar ir para o outro lado, você se afoga, você não vence ir para o outro lado. Ou seja, quando você está no vale, tudo é potencializado. Isso ficou claro, irmãos? Isso da mensagem passada, ou seja, no vale é desesperador, mas nós entendemos que no vale é o Senhor, Gilberto, que nos conduz. Mas se Ele nos conduz, Ele está conosco, Ele está conosco, amém? E quando caminhamos, quando o Senhor nos conduz pelo vale, muitas das vezes, Ele nos tira desse vale, Ele nos dá vitória nesse vale, e já subimos no monte novamente. Só que, às vezes, irmãos, às vezes, o Senhor nos conduz, o final do vale acaba num beco sem saída, numa rua sem saída. Foi o caso que aconteceu quando o Senhor conduziu o povo de Israel, quando saiu do Egito, em direção a Canaã. O Senhor os conduziu por esse vale que os irmãos estão vendo, e esse vale, o final dele era uma praia muito grande, de praticamente 8 quilômetros de largura, com 4 de comprimento, um espaço muito grande, mas eles não teriam para onde ir a partir dessa emboscada, vamos dizer assim. Então, existem momentos na nossa vida que somos conduzidos. Irmãos, essa mensagem é linda, é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Então, muitas das vezes somos conduzidos pelo Senhor por um vale, onde aparentemente, quando você olha para frente, chegou o fim da linha. E agora? E agora? E agora? É o que Deus fez com os hebreus. Ele conduziu você vai, na leitura que nós lemos com o Rodrigo, no versículo 2, fala aos filhos de Israel que voltem. Quando eles saíram do Egito, a caminho de 3 dias do Egito, para prestar um culto ao Senhor, eles estavam indo por um caminho para Canaã. E Deus, no versículo 2, diz: Moisés, chega aqui, vamos ter um papo, Moisés, só eu e você. Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem, em vez de ir por esse caminho, entrem por esse caminho aqui, Moisés. E Deus conduz ele a entrar nesse vale. E esse vale ia levar onde? Em Pi-Hairote, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E quando o Senhor conduziu por esse vale, o final desse vale, Felipe, era uma praia larga, onde não tinha para onde ir, não tinha ponte, não tinha um barco para levar o povo para o outro lado, 3 milhões de pessoas. Pi-Hairote, ou seja, uma rua sem saída, um beco sem saída, não tem o que fazer. Se ir para frente, morre afogado. Se ficar parado, daqui a pouco o exército de Faraó chega, que estava atrás, vindo pelo vale também, e vai eliminar todos. E agora? E o versículo 2 fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote. Ou seja, Deus os conduziu a estar em uma posição onde eles não teriam opção do que fazer, apenas confiar no Senhor. Já viveu algo assim? Onde você só tem que confiar no Senhor. Pi-Hairote. Mar Vermelho, irmãos. Em Pi-Hairote, quem vamos ouvir? Essa é a mensagem de hoje. Em Pi-Hairote, ou seja, quando você está em um beco sem saída, quando você não sabe o que fazer, quando você não tem opção do que fazer, quando você não tem escolha, quem você deve ouvir, quem você está ouvindo, a quem você vai emprestar os teus ouvidos para ouvir? Nós vamos entender em Êxodo capítulo 13, no versículo 18, volta um capítulo antes, vai dizer: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse:
para que porventura o povo não se arrependa e, vendo a guerra, volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do deserto do Mar Vermelho, e armados, guardem essa informação, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Deus, quem que conduziu o povo pelo deserto? Quem que conduziu o povo pelo vale? Quem que conduziu o povo a Pi-Hairote? Deus. Ali está o Pi-Hairote, aproximadamente 9, mas é 8, vai dar uns 7, se for fazer um quadrado ali, vai dar uns 7 por 4 quilômetros. Era o tamanho da praia em que o povo estava. E eles ficaram ali. E agora, para onde a gente vai? Aí nós vamos entender, irmãos, que no capítulo 2, no capítulo 14, que nós acabamos de ler, então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Está vendo o espaço que eles estavam? Agora, Deus deu a ordem para voltar, Deus os conduziu a este caminho, aí lá no versículo 3 e 4, então Faraó, isso, porque lembram qual foi a proposta, se você for lá atrás, capítulos antes, a proposta de Moisés para Faraó era, para que ele deixasse o povo ir, prestar um culto ao Senhor, a caminho de 3 dias do deserto. Essa era a oferta de Moisés a Faraó. Olha, deixa meu povo ir, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para o deserto a caminho de 3 dias, para nós prestarmos um culto ao Senhor. E passou esse tempo, quando Faraó caiu a ficha, aí Deus, vai dizer o texto, endureceu o coração de Faraó, e Faraó, através dos seus espias, tem a notícia aqui que o povo está fugindo. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, isso já é Deus dando orientação a Moisés: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, porque o espia, o informante de Faraó, o povo estava indo nessa direção. Daqui a pouco Deus fala a Moisés: Moisés, vai por outra direção, vai para Pi-Hairote. E o espia vê aquilo ali, o povo, quase 3 milhões de pessoas rodeando ali, o espia pega aquela informação, aquela visão e leva para Faraó: os hebreus estão perdidos no deserto. Então, eles vão para lá, daqui a pouco voltam, agora estão entrando num vale lá que não vai dar em nada, não vai levar eles em nada. Aí Faraó tem um entendimento, o povo está perdido, o povo não sabe o que fazer, o deserto embaraçou a visão deles. Deus compartilha com Moisés o seu plano, só Moisés sabia o que iria acontecer, só Moisés sabia o que ia acontecer. Aí lá no versículo 7 e 9, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Irmãos, quem que endureceu o coração de Faraó? Então sabe quem muitas das vezes endurece o coração lá do encarregado, do patrão, ou do funcionário, ou do vizinho? Para nos provar, para nos conduzir, para nos experimentar. Quem? O próprio Deus. Deus, Ele tem o poder de endurecer o coração, para provar o seu povo. Está pegando isso? Então Deus endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão alta. Na NVI vai trazer uma linguagem de saíram triunfante. Mão alta é sair triunfante, ou seja, saíram por cima da carne seca. Irmãos, cadê o Robson? Está ali.
Sabe quando no final de campeonato, que você ganha, assim, ganha, você achava, tipo o Brasil em 2002, quando nós ganhamos a Copa do Mundo lá, não teve muita, foi muito de boa ganhar da Alemanha, né? Foi tranquilo. Sabe nesses campeonatos regionais de rua que tem, que você ganha, aí vai todo mundo festejando na rua ali, todo faceiro? Foi dessa maneira que os israelitas saíram do Egito, todo mundo faceiro. Por quê? Estavam levando todo o seu rebanho, estavam levando todo o ouro do Egito, todo o ouro do Egito, estavam saindo cheio de dinheiro, e estavam indo em direção a Canaã. Então eles estavam faceiros, só que, eu preciso chamar a atenção, aqui comigo, eu preciso chamar a atenção em relação, quando nós estamos caminhando no monte, eles estavam no monte, Deus tirou esse povo com mão forte, com 10 pragas terríveis sobre o Egito. Então esse povo estava andando nas nuvens, Deus os estava conduzindo em lugares altos, cheio de riqueza, cheio de rebanho. Eles iam, irmão, não tenho dúvida que de repente eles iam cantando: agora só vitória, só vitória, o Egito passou, Canaã está ali, agora só vitória, só vitória. Eles estavam cantando praticamente isso. E John Calvin, ele vai dizer que a segurança sempre produz sonolência em um espírito ocioso. Eles não perceberam o que estava acontecendo em volta deles, eles não perceberam que eles estavam indo para lá, do nada agora eles estavam passando por um vale, estavam diante de um monte, e que atrás tinha um exército numeroso. Não perceberam, porque eles estavam em um estado emocional de sonolência, resultante da segurança que eles haviam conquistado na saída do Egito. Então, nós precisamos, tinha o Ogliari, ele sempre fala que quando você conquista algo, você não pode comemorar muito, porque quem comemora muito, não se prepara para os próximos desafios que logo vem em seguida. Tem que glorificar Deus, mas tem que glorificar Deus, olha, porque o inimigo não para, e muitas das vezes, quando nós estamos no monte, nós estamos tão felizes, está tudo tão calmo, que somos levados, o nosso espírito ocioso, porque está tudo em paz, o nosso espírito é enganado e é levado pela segurança à sonolência. É o que acontece com Davi. Estava tudo em paz, Davi havia guerreado muito, para ter o domínio sobre todas as nações próximas a ele, então a nação de Israel estava em paz, e ele, por estar em paz, em segurança, se deu o luxo de ficar em casa, ou seja, espírito ocioso. Nós estamos nesse mundo, e a palavra de Deus em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós estamos em guerra 24 horas, nós estamos em guerra 24 horas, nós estamos em guerra 24 horas, e quando nós não percebemos isso, facilmente somos tragados por essa sonolência de espírito, do nosso espírito. É o que acontece com Davi. Ele acha que ele está em paz, e ele batalhou, ele trabalhou para isso, só que enquanto ele estava com o espírito ocioso, bem de boa, não queria nada com nada, vou ficar aqui em casa de boa, para que congregar, para que igreja, vou dar um tempo. Aí ele, com esse espírito ocioso, sem ter o que fazer, o diabo já trouxe uma ocupação para ele. Irmãos, quando nós não estamos envolvidos com as coisas de Deus, o diabo sempre prepara coisas boas, aparentemente, para ocupar o nosso tempo e o nosso espírito e a nossa alma. Foi o que aconteceu.
Mas vamos para frente mais um pouquinho. Êxodo, aí lá no capítulo 14, versículo 10 e 11 de Êxodo. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. Aí eles foram ver que não era só vitória por enquanto, tinha muita batalha ainda pela frente. Aí foi cair a ficha deles, do que estava acontecendo. E os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e disseram a Moisés, olha agora, irmãos, a pancada, Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que você fez isso, Moisés? A gente estava de boa lá, Moisés. Por que você fez isso, Moisés? O desespero ao ver os egípcios os levou a comportamentos e atitudes que eu e você, em meio ao desespero, em meio ao medo, precisamos vigiar para não repetir. O desespero, o medo, os levou a ter atitudes que eu e você nessa noite, Deus está nos ensinando a nós não termos. A nós não termos. Lembram que eles falaram, por que você nos tirou do Egito? Por acaso, no Egito não tinha sepulcros? E agora a gente vai morrer aqui todo mundo amontoado, Moisés, no Egito? Aí a gente vai entender, irmãos, que a possível batalha não havia nem começado, e eles já estavam se declarando derrotados. A batalha não havia começado. Faraó, os soldados de Faraó não haviam levantado a espada. Eles saíram armados do Egito, lembram? Eles não haviam levantado nem a espada deles para enfrentar, e já estavam declarando derrota. Puro medo, temor, ficaram apavorados quando viram aquela imagem. E eu vou confessar para os irmãos, de repente você também ficaria apavorado, dependendo de quem você vai estar ouvindo, em meio a esse caos, você pode ficar apavorado também, porque atrás está vindo o Faraó, dos lados tem montanhas, tem montes, e na frente tem o Mar Vermelho e não tem para onde ir. De repente eu e você estaríamos igual a essas pessoas, declarando a derrota. Para mim, eu nado, sabe essa história? Eu sou igual o cavalo paraguaio, batalho, e não dá em nada, ou nado, e morro na praia, nunca dá certo para todo mundo, menos para mim. Declarando a derrota antes de lutar, porque nós já explicamos aqui em outros textos bíblicos, Deus já falou isso com essa igreja, comigo e com você. Para ir para a guerra envolve recurso, esforço. Agora, se acovardar como eles estavam fazendo, aparentemente não custa, mas nós já entendemos que quando nós nos acovardamos e não enfrentamos, tem um preço também. Tem um preço, e é mais alto ainda, porque você perde tudo o que tem e sai derrotado. E esse povo, que era um povo rico, saiu cheio do dinheiro, cheio do ouro, cheio do rebanho, agora por não querer enfrentar, já se declara derrotado. Responsabilizaram quem? Moisés, você é o culpado dessa tragédia. Porque quando nós tememos em lutar, em reagir, em buscar ouvir Deus para orientar naquilo que precisamos fazer, a solução mais simples é encontrar um culpado, um responsável. Moisés, tu é o responsável. Por que você fez isso com a gente, Moisés? A gente estava bem de boa lá, sendo escravo, levando chicotada dia e noite lá, dormindo pouco. E você tira a gente de lá para morrer aqui? Ignoravam a presença de Deus. Lembra-se que no texto anterior vai falar que durante o dia, Deus preparou uma nuvem, irmão.
na novelinha lá da Record, aparecia essa nuvem. Se o sol estava aqui, estava de lá para cá, a nuvem ficava aqui, e causava aquela sombra para eles. E conforme eles iam andando, a nuvem ia causando, chegava à noite, irmãos. Você já imaginou o que é uma coluna de fogo os aquecendo do frio, afugentando essa nuvem de fogo à noite, os aquecia do frio, afugentava animais ferozes, ou seja, trazia proteção, ou seja, eles ignoravam a presença de Deus. Aqui comigo, eles ignoraram a presença de Deus no meio deles, porque eles tiraram seus olhos da presença de Deus na nuvem, na coluna, e colocaram no inimigo. Aí veio o medo. A palavra de Deus vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, para o alto, para o Senhor, porque é de lá que vem o meu socorro. Irmão, você já imaginou o que é isso? Tem um fenômeno que você nunca viu na vida, uma coluna de fogo aqui do teu lado, e você temer, não confiar que um Deus que te tirou do Egito com 10 pragas sobre toda a terra do Egito, esse Deus te deixaria a ver navios em uma praia? Nós estamos entendendo nessa noite que quando o Senhor nos conduz a um vale, e Ele nos leva muitas das vezes e esse vale, muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes esse vale, aquela uma palavra que é usada lá no Amazonas, ele desemboca, ele finaliza em um pirrairote, em um beco sem saída, em uma rua sem saída. É preciso entender que a estratégia do inimigo é levar cativo a nossa mente, como Senaqueribe fez com Israel, queria fazer com Judá, causar medo, temor na nossa mente, aprisionar a nossa mente, gerando medo, pânico, tirando a esperança que nós temos naquele que tudo pode, que não tem nada impossível para Ele, como nós já compreendemos. Mas o espírito de Senaqueribe, ou seja, esse espírito de medo, que causa medo, pânico, terror na nossa mente, ele sempre quer dominar o nosso coração, ele sempre quer, e é o que estava acontecendo, porque muitas dessas pessoas que estavam em Pirrairote, estavam ouvindo pessoas erradas, e nós vamos falar disso agora. O que fazer quando somos tomados pelo medo? Lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer sobre quando Davi, ele chega em Ziclag, os amalequitas tinham levado tudo, as mulheres dele, de todos os soldados, tinham levado tudo, não deixaram nada. O desespero tomou conta de Davi e dos homens. Os homens pensaram em apedrejar a Davi. O luto era enorme, a dor, a angústia era enorme. Davi muito se angustiou, mas qual foi a solução para Davi em meio a essa frustração, essa angústia que ele teve nesse momento e o medo de ser morto pelos seus homens? Davi, todavia, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, ao meio ao caos, em meio ao medo, a falta de muitas das vezes de fé, de esperança, de confiança, é como diz aquele hino lá: entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobra os joelhos em sua presença. Ou seja, você tem que se fortalecer no Senhor, e no teu secreto, ou na cozinha, no quarto, na sala, enfim, Senhor, Espírito Santo que mora dentro de mim, olha o que o espírito de Senaqueribe está querendo fazer na minha mente, quer roubar a minha mente, me ajuda, Senhor, me ajuda. Em Pirrairote, quem vamos ouvir?
Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 25. Olha o que diz. Esse é um grupo de pessoas que estavam em meio a essa multidão que estava prestes a ser morta pelos egípcios. Vamos colocar assim. Ou que estava prestes a atravessar o Mar Vermelho. Esse é um tipo de povo que estava em meio a essa multidão. Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o clamor subiu a Deus por causa da servidão. Olha o versículo 25. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, no meio desse povo, tinha um que havia clamado ao Senhor. Depois de tanto tempo na terra do Egito, 400 anos, é bom lembrar que não foi 400 anos de escravidão. Parte desses 400 anos foi de escravidão. Mas depois de muito tempo de escravidão, existia um povo no meio dos hebreus que orava, que buscava a Deus, que clamava. E o Senhor ouviu esse povo. É por isso que nós não podemos abrir mão, irmãos, da meia dúzia, da uma dúzia, das duas dúzias, que estão toda segunda-feira aqui clamando. E nós sempre falamos, é a igreja que está sendo representada aqui. Porque não era todo o povo hebreu que estava escravizado no Egito que clamou. Era parte desse povo que clamou, e Deus ouviu o clamor desse povo. E o versículo vai dizer, 25, e lembrou-se o Senhor do juramento, da aliança que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, que existia a promessa que a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, seria desse povo. E eles lembraram o Senhor disso, e Deus, do seu alto e sublime trono, realmente estou lembrando de um concerto, de uma aliança, de uma promessa que eu fiz aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus resolveu intervir na história desse povo, por causa de parte desse povo. Pegam isso. Um povo que tinha uma aliança e uma promessa, ou seja, esse povo que está clamando ao Senhor, e Deus lembra desse povo, existia um propósito na vida desse povo. Eles queriam ser libertos, porque o propósito desse povo, guarde isso, aqui os irmãos que estão assistindo em casa, guarde isso, o propósito da vida desse povo, em ser liberto, em sair da escravidão, em sair daquela vida difícil, era chegar em Canaã, era viver em Canaã, era desfrutar de tudo aquilo que Deus havia prometido aos seus pais, era desfrutar de uma herança. Aí lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37 e 38, agora olha só, outro tipo de povo que também estava junto desse povo, que estava em Pi-Hairote. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil homens, só homens. Aí se você coloca mulheres, mais crianças, era em torno de 3 milhões de pessoas, segundo os historiadores estudiosos. Aí lá no versículo 38, e subiu também com eles muita mistura ou seja, junto com os hebreus, saíram com eles um outro tipo de gente, com nacionalidade diferente, até egípcios foram junto com os hebreus, até egípcios saíram junto com os hebreus. Porque, irmãos, aqui comigo, o Egito estava arrasado, depois de 10 pragas, guarda isso, aqui Ronan, guarda isso Ronan, depois de 10 pragas, o Egito estava arrasado. O Egito nessa época eram os Estados Unidos da época, eram os Estados Unidos, só que depois de 10 pragas, que destruiu o campo, destruiu cidade, destruiu lavoura, destruiu tudo, virou o Egito, que eram os Estados Unidos, se transformou numa Venezuela da vida. Quem quer viver na Venezuela? Agora, os Estados Unidos é um dos países mais livres,
onde cidadãos do mundo inteiro ali moram, porque pela condição de vida, por tudo, pela liberdade econômica, por tudo, pela boa vida que a pessoa trabalhando pode ter. Então, gente do mundo inteiro, guarde isso, gente do mundo inteiro foi para o Egito para ganhar vida, para viver bem. Só que depois que o Egito se tornou numa Venezuela, onde não tinha recurso, onde não tinha campo, onde não tinha agricultura, essas pessoas vendo que os deuses do Egito não puderam fazer nada contra o Deus dos hebreus, o que elas fizeram? Opa, vamos deixar essa Venezuela da vida aqui, ó, e vamos atrás desse povo aí, vamos junto com eles. Então, muita mistura de gente, pessoas que não haviam orado, que não haviam clamado a Deus, para que Deus os livrasse e os conduzisse para Canaã. Então, junto com esse povo, estava saindo uma mistura de gente que não tinha propósito de entrar em Canaã. Não tinha aliança com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só estava junto ali para se dar bem. Para se dar bem. Aí olha o que vai dizer em Números capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles, quem é esse vulgo? É a mesma mistura de gente. Veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Ou seja, na maioria das vezes que o povo de Israel murmurava contra Deus, era influenciado por essas pessoas que não tinham a visão, não estavam debaixo de um propósito de herdar Canaã, não viviam em um propósito, em caminhar com Deus, só queriam desfrutar daquele momento em que Deus os livrou do Egito. E essas pessoas, de forma errada, influenciavam, e os hebreus se permitiam ser influenciados por essas pessoas. Está ficando claro isso, irmãos? Quem em Pi-Hairote, no beco sem saída, no momento da luta, no momento do para onde eu vou, quem que o meu ouvido está escutando? Pessoas que têm compromisso em entrar em Canaã, em ter uma vida, em uma caminhada com Deus, ou pessoas que estão só querendo desfrutar o melhor dessa terra nesse momento, porque esse vulgo, essa mistura de gente só queria o prazer momentâneo que a terra lhe oferecia. E aí, quem que nós estamos ouvindo em meio a esse caos? De quem nós nos alimentamos, quem nós ouvimos, influenciará, decidirá a nossa postura, o nosso comportamento em relação ao beco sem saída, em relação ao Pi-Hairote. Lá no versículo 13 e 14, Moisés, porém, disse, deixa eu correr aqui, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos. O povo clamou a Moisés: Moisés, e aí, e agora? A gente não sabe o que fazer, e agora, Moisés? Aquilo que nós já entendemos. Aí Moisés vai falar ao povo: ficais quieto, calma, ops. Irmãos, agora entra uma mensagem muito linda e profética em nome de Jesus nessa noite aqui para mim e para você, que de repente está vivendo um Pi-Hairote. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Quando que fará? Quando que fará? Quando que fará? Hoje. Veja o livramento que o Senhor vos fará hoje, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornará